voltamos com o segundo bloco do programa Conversa Aberta, hoje recebendo o Dr. Rogério Bravo, ele que é infectologista e professor do curso de medicina aqui na Unify. Desde 2013, a epidemia de dengue vem chegando ao Brasil, tem tomado, na verdade, o Brasil. E neste ano de 2018 já voltou a aparecer e com casos de alerta, principalmente aqui na Nova Alta Paulista, nos municípios de Adamantina, na região. E hoje nós estamos recebendo o professor Dr. Rogério, que é infectologista e que está nos trazendo informações sobre a dengue, né? Se leva à morte, se não leva, como tratar. E agora, no segundo bloco, eu queria que o senhor explicasse para a população a diferença da dengue, do Zika vírus e do chikungunya, professor. Então, são uma coisa interessante, né? São 3 entidades clínicas, né? Doenças diferentes causadas pelo mesmo vetor, né? Isso que é interessante. Então, quando eu falo vetor, é o mosquito que transmite, né? Então, o mesmo mosquito que na nossa região urbana, que normalmente é o Aedes aegypti, tá? Ele é o mosquito que transmite as 3 doenças, tanto a dengue, quanto o chikungunya, quanto o Zika vírus. Como eu falei para nós aqui, né? A sintomatologia muitas das vezes é sutil. Na grande maioria das vezes os casos são casos com poucos sintomas e que às vezes confundem e fica muito difícil de você separar. Mas naqueles casos clássicos existem algumas coisas que a gente deve prestar bem atenção. Como por exemplo, a dengue. A dengue normalmente é uma doença mais agressiva, né? Que é uma doença onde você tem uma febre mais alta, onde você tem um comprometimento do estado geral do paciente mais importante, tá? Onde você tem uma tendência a complicações laboratoriais, a complicações hemorrágicas, coisas que nas outras doenças não são tão prevalentes. Já na chikungunya, o que chama muito a atenção, não só vai ter febre, mas a febre nem sempre é tão intensa, mas são a característica das dores articulares. A chikungunya, ao contrário da dengue, dá muita dor articular. A dengue dá muita mialgia, dor na muscular, né? Mas a chikungunya já dá muita dor articular. Tanto é que mesmo ao término da chikungunya, a pessoa pode ficar com artralgias, ou seja, dores articulares crônicas em decorrências da chikungunya, né? E o Zika vírus? O Zika vírus normalmente é uma doença que não causa grandes problemas, exceto durante a gestação com aquelas questões da microcefalia, que poderiam não estar associada à infecção pelo Zika vírus, né? Mas o que chama muito a atenção no Zika vírus é a questão das manchas pelo corpo, né? Da que a gente chama de exantema e daquela grosseirão, daquele vermelhão que aparece no corpo, que é muito mais intenso. E a febre é baixa, não tem complicações hematológicas, é uma doença muito autolimitada. Só que o que chama atenção é a questão do grosseirão, do vermelhidão pelo corpo, a questão da conjuntivite, que é muito importante na Zika vírus. Então, algumas coisas na pessoa que tem prática clínica, nas formas clássicas, lógico, né, a gente consegue ter um pouquinho de direcionamento para que seja uma doença ou outra. Então, a questão da recomendação do uso de protetor, repelente, exatamente, principalmente aí no caso das gestantes, recomendável então? Sim, porque não só a gente tem que afastar o mosquito da gente, né? A gente sabe que as epidemias são muito relacionadas ao ciclo do mosquito. Então, onde você tem mais condições do mosquito procriar e aumentar o número de vetores, que é o mosquito, maior a chance de epidemia, né? Então, o que a gente tem que ter a precaução? É tentar ao máximo não ser mordido pelo mosquito, usando repelentes, uso de telas, tá? Sempre deixar a casa com a maior higienização possível, evitar condições de procriação, isso é muito importante, evitar os focos, os reservatórios do mosquito, né? Que são normalmente aquelas fossas de água que dão condições do mosquito se procriar bastante e fazer o ciclo de transmissão. Então, se a gente conseguir evitar dessa maneira, e a gestante é um mundo à parte, a gente sabe que toda dengue numa gestante pode se tornar uma dengue mais grave. Então, é muito importante que a gestante se cuide, passe repelente dentro das indicações médicas, lógico, né? E se afaste da complicação que é a mordida do mosquito e a possível transmissão. Só para tirar a dúvida, só é perigoso para a gestante num caso de microcefalia, né? No Zika, no né? Zika. Se for dengue ou for a chikungunya, não... A dengue e a chikungunya, ela não tem estudos mostrando a relação direta com isso daí, ao contrário do Zika vírus, né? Agora, com certeza, as complicações clínicas de uma dengue são muito mais importantes do que uma chikungunya ou Zika vírus.
Nós estávamos no intervalo, o senhor comentou sobre a questão que esse é o ano da dengue. Por que isso? Na verdade, a dengue ela evolui com momentos epidemiológicos, né? Nós tivemos, como você falou, em 2013, bastante casos. O ano passado foi um caso bem borderline, bem brando, bem calmo de dengue. Esse ano já começou com tudo, talvez porque pela periodicidade de chuvas, que é aquele ciclo que o mosquito precisa para procriar, aquilo que eu acabei de falar, né? A questão epidemiológica, nas epidemias da dengue, elas ocorrem baseado na quantidade do mosquito, do vetor. Então, como esse ano choveu bastante em janeiro, fevereiro, aí, entendeu? Um índice pluviométrico foi muito alto, então automaticamente se aumenta os reservatórios e condições do mosquito se procriar. Aumentou o mosquito, que é o vetor, que é o causador da transmissão, aumenta a chance de epidemia. Professor, e uma outra dúvida. Nossa, agora me fugiu da mente, peraí. Eu ia falar... Da prevenção, da vacina? Não, questão cultural. Voltando. Professor, em relação a essa questão de cuidado com a poça d'água, muitas pessoas acham que o mosquito só gosta de água suja. A questão não é bem água suja, é água parada, né? E a impressão que eu tenho é que é algo cultural. Tudo bem que o poder público tem que agir em relação à aplicação de multas, à averiguação, né? Fiscalização. Mas nós, habitantes, nós, população, parece que só nos preocupamos quando começam os casos. O senhor também acredita que é uma questão cultural? Sim, cultural, inclusive dos profissionais ao quais dão assistência. Que muitas das vezes eu recebo pacientes no consultório que falam assim, doutor, eu fui lá ser atendido e falaram para não se preocupar, que dengue é uma doença boba. Não, não é uma doença boba. É uma doença que pode se tornar de maneira muito grave. Então, e a gente sabe disso. O índice de óbitos, da expectativa das complicações da dengue ocorrer é fato, né? Então, assim, antigamente até achava que o mosquito só se procriava em água limpa. Hoje você sabe que não, que até em situações onde a água nem é tão limpa assim, ele está se procriando, né? Um mosquito, ele pode transmitir para 300 pessoas por média. Ele pode ter um voo que é curto no da dengue, mas se você analisar, ele pode transmitir a doença num raio de 800 metros. Então, não é brincadeira. Então, a gente sabe que se a gente não controlar, se as pessoas não tiverem abrindo a porta das suas casas, né, para que sejam verificados, os focos de dengue sejam eliminados, tá, para que seja feita a coleta das larvas, a eliminação dos criadouros do mosquito, a chance da gente eclodir numa epidemia e quanto maior o número de casos, maior o número de gravidade, maior o índice de óbitos. Então, a gente tem que pensar muito bem nisso daí. Hoje nós estamos aqui com o professor Rogério Bravo, ele que é infectologista, professor do curso de medicina aqui na Unify, e nós estamos falando hoje sobre dengue, os casos que têm assolado o país e principalmente o município de Adamantina. Nós vamos para um breve intervalo e na volta voltamos com o último bloco.